e eles não reconheciam as obras de Jesus. Os fariseus, os mestres da lei, não reconheciam as obras de Jesus. Mesmo vendo Jesus curar, vendo Jesus operar milagres, vendo Jesus libertando os cativos, não acreditavam, não aceitavam, porque curava em sábado, porque fazia milagres em dias consagrados. Vejam que a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, foi, podemos dizer assim, premeditado pelos judeus. Mas o evangelista, ele nos diz que é para a reunificação do povo. Sim, é para a salvação do povo, porque o sacrifício do Senhor foi para a salvação. Foi preciso que Jesus morresse, se entregasse por nós, em nosso lugar. É o que nós chamamos de sacrifício vicário. Porque Jesus, somente Ele, somente o Filho de Deus, somente o Deus feito homem, poderia dar a vida por nós para nos salvar da morte eterna, para nos redimir do pecado, para salvar o mundo. E isso acontece na Santa Missa. A salvação acontece em cada Santa Missa que nós celebramos. Sim, ela é atualizada. O sacrifício do Senhor é atualizado mediante o sacramento. É por isso que existem sacerdotes na igreja. Se não existisse o sacerdócio, não existiria a atualização do sacrifício de Jesus. E sim, nós nos reunimos como assembleia, nós nos reunimos como povo de Deus, batizado, e ainda mais, batizados no Espírito. Nos reunimos para participar deste sacrifício. É isso que a palavra do Senhor está nos orientando na liturgia desta Santa Missa. A morte do Senhor é para a nossa salvação. E a igreja, ela se prepara para a Semana Santa. Amanhã nós vamos celebrar o Domingo de Ramos, que também é chamado de Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor. Por isso que nós lemos o Evangelho da Paixão do Senhor, no início ali da sua paixão, do seu sacrifício por nós, para iniciarmos a Semana Santa. Meus irmãos, o Senhor nos chama a nos entregarmos com Ele em sacrifício. Nós nos entregamos a Ele. Nós nos entregamos também porque nós nos tornamos uma oferta de sacrifício, um sacrifício de louvor. O sacrifício da tarde, quando os judeus se reuniam para orar na tarde. E claro, nós cristãos, nossa tradição dos judeus, mas nós cristãos nos reunimos à tarde. Nos reunimos para oferecer ao Senhor o sacrifício de louvor, através dos nossos lábios, do nosso coração suplicante. Que grande graça nós temos a Santa Missa neste encontro. Grande graça nós celebrarmos a Eucaristia, que é o grande sacrifício do Filho ao Pai no Espírito Santo. Nós somos cumulados de grandes graças. O Senhor, e eu digo, em cada Santa Missa nós recebemos a infusão do Espírito Santo. Não é somente para os dons que o Espírito Santo vem, é para nós também. Vejam, a Santa Missa também é uma infusão do Espírito Santo.
E às vezes nós deixamos de lado a liturgia, deixamos de lado a tradição da igreja, a renovação carismática católica. E eu estava lendo um artigo muito interessante, ali quando eu estava no seminário, de um grande teólogo da renovação, René Lauventin, um grande teólogo. E ele diz assim: renovação carismática, renovação profética ou neoconservadorismo? E ele vai dizer assim: a renovação carismática é uma renovação profética dentro da igreja, mas também é uma renovação que volta às origens do cristianismo. Não é quando se diz é preciso voltar para as origens, não é preciso voltar para as origens da renovação, do movimento em si, não. A renovação faz com que nós voltemos às origens da igreja. Da igreja. E não é o padre Leandro que está falando, não. É junto com René Lauventin, é junto com o Frei Raniero Cantalamessa, que diz, até ousa dizer, que a renovação não é um movimento, mas é uma corrente de graça, que quer renovar a igreja inteira. Corrente de graça que quer renovar a igreja toda, sim, sim. Então, nós conservamos aquilo que é tradição, não podemos abdicar da tradição da igreja. Estava até conversando agora na confissão. É preciso voltar às origens, é preciso este movimento, e é o que o Papa pede, meus irmãos. Hoje tem muita gente na igreja que tem ruptura na cabeça. Hermenêutica da ruptura não é a interpretação da história, a interpretação da igreja. Eles falam assim: Vaticano II para frente. E o Papa diz: é preciso uma continuidade na história do único sujeito, igreja que nós somos. Nós não nascemos do nada. A renovação, sim, ela nasceu do Vaticano II, mas muito mais que isso, do derramamento do Espírito de Pentecostes da igreja. Da igreja. Claro, precisamos alargar os nossos horizontes, precisamos valorizar aquilo que a igreja tem de riqueza, que muito está se desperdiçando. Nós estamos jogando fora toda a tradição da igreja. Que lindo ver monges que cantam em gregoriano, orando em línguas. Eu conheço. Sim. Mas é muito bonito ver também aqueles que oram em línguas também valorizando a tradição da igreja. Realmente, meus irmãos, é preciso voltar às fontes, é preciso voltar às origens, e nós não podemos voltar às origens sem a Sagrada Escritura, o magistério e a grande tradição da igreja. Não podemos fazer isso sem o Papa. Nós não inventamos a igreja. Muitos já traçaram este caminho de santidade antes de nós, e é a eles que nós devemos recorrer. Aqueles que traçaram já o caminho de santidade, nós vamos também espelhando neles, nos espelhando na vida dos santos, claro, com uma interpretação para os dias de hoje. Não adianta nada você querer viver como São Francisco viveu, um contexto diferente. Mas a essência do que São Francisco viveu, a essência do que Padre Pio viveu, a essência do que a beata Helena Guerra viveu, está aí.
Não muda. Não muda, meus irmãos. Não muda. Se engana aquele que acha que muda. É preciso mudar, claro, é preciso mudar. Mas é preciso também conservar aquilo que é a essência da nossa fé. Meus irmãos, o sacrifício do Senhor é atualizado agora, hoje, nesta Santa Missa. Como nos diz o apóstolo, que nós não recebamos em vão a graça do Senhor. Não recebamos em vão, mas aproveitemos. É tempo de graça, é kairos, é tempo de graça para nós. Aproveitemos, abracemos, tomemos posse dessa graça que o Senhor nos concede.